Olá, pessoal. Então, dando continuidade ainda à unidade 1 da disciplina de treinamento resistido, nós vamos ver nessa parte um pouco sobre o controle neuronal do movimento e sobre a estabilidade da unidade motora e do motoneurônio. Essa primeira parte de controle neuronal do movimento é para que a gente possa entender um pouco mais sobre a importância de alguns outros sistemas que são conectados, né, de certa forma, então fazem parte do sistema nervoso e que ajudam a controlar o movimento voluntário. E na parte da estabilidade da unidade motora e do motoneurônio, a gente vai entender um pouco melhor como se dá o controle da força e entender o funcionamento, né, da unidade motora e do motoneurônio também nos permite entender futuramente, na unidade 2, como que se dão as adaptações neurais ao treinamento de força, que são adaptações bastante importantes que acontecem em decorrência do treinamento da capacidade de força. Então, essa primeira parte de controle neuronal, ela não vai ser muito aprofundada, então vai ser uma visão superficial de como que se dá o controle, né, do movimento humano, do movimento voluntário. Para isso, antes, né, vamos só reforçar um aspecto anatômico aqui relacionado ao sistema nervoso. Né? Então, o que é sistema nervoso central? O que é sistema nervoso periférico? A gente vê aqui que o sistema nervoso central ele é composto pelos centros superiores e também pela medula espinhal. Então, a medula também faz parte do sistema nervoso central. Tá? A gente pode ver no esqueminha aqui, ó, o sistema nervoso central, né? A gente tem os centros superiores e temos a medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico, ele consiste desses nervos, tanto nervos motores eferentes quanto nervos sensoriais aferentes. Esse termo eferente e aferente é importante, ele vai ser dito aqui posteriormente, então vamos lembrar que eferente é toda informação que sai do sistema nervoso central e vai em direção à periferia. Então, por exemplo, os nossos nervos motores, nossos neurônios motores são os motoneurônios alfa e o gama, eles são nervos eferentes. E toda informação sensorial, né, ou seja, que capta estímulos da periferia e informa para o sistema nervoso central, e geralmente a via assim, né, ela ascende, né, e nós chamamos então de via aferente. Tanto os nervos eferentes quanto aferentes compõem o sistema nervoso periférico. Vamos pensar o seguinte, o controle do movimento voluntário, ele é totalmente consciente? Se nós pensarmos agora nesse momento, assistindo a essa aula, vocês podem estar andando, podem estar deitados, podem estar sentados. Para quem está andando ou está sentado, por exemplo, vocês têm consciência do que o seu sistema nervoso está fazendo em termos de ativação dos músculos necessários para manter a sua cabeça no lugar nesse momento e não deixar ela pender para frente, né? Ou para ajustar os seus segmentos corporais para quem estiver em pé, de modo que o peso esteja distribuído na direção do centro de massa, né, para permitir que a gente não caia, e na hora de deambular, na hora de caminhar, promover esse desequilíbrio do centro de massa na direção que você deseja o movimento. A gente tem muitas ações musculares ocorrendo simultaneamente no nosso corpo. Então, já antecipando a resposta para essa pergunta, o controle do movimento voluntário é totalmente consciente? Não, ele não é totalmente consciente. Ele depende, nós vamos ver, de um comando central, né, mas ajustado por alguns outros sinais periféricos que vão permitir que a gente ajuste o movimento. Essa figura aí não está aí em vão. Nós temos alguns automatismos, na verdade vários automatismos motores, principalmente daquelas funções que nós realizamos com maior frequência. Então nós já passamos, né,
para o estágio automatizado, lá dos 3 estágios da aprendizagem, lá da aprendizagem motora. Nós já estamos aí em várias das habilidades, das tarefas motoras que nós fazemos no dia a dia, nós já estamos lá no estado, né, no estágio automatizado. Quando a gente sobe uma escada, por exemplo, a gente espera uma certa relação entre a altura do degrau e a profundidade desse degrau. Quando essa relação altera, dá um pouco aí de tilt, né, na cabeça, porque a gente tem que ajustar fora de um padrão normal que nós já esperávamos. Se vocês conversarem com algum engenheiro civil e algum arquiteto, eles vão falar com vocês que existe uma proporção, uma relação ideal entre a altura do degrau e a profundidade do degrau para que o movimento se torne mais natural, seja dentro do que nós estamos habituados a realizar. À medida que a gente vai automatizando, né, o movimento, nós demandamos menos atenção para essas ações. Quando a gente está aprendendo, a gente demanda muita atenção. Quando já está automatizado, quer dizer que eu posso desviar minha atenção para outras coisas. E o simples fato de você passar todo dia por um mesmo lugar, tem um tapete ali, mas está sempre no lugar, você passa todo dia por ali, já está tão automatizado, tanto o ambiente quanto a tarefa, que um dia que ele estiver fora do lugar, a gente pode não levantar o pé o suficiente para conseguir transpor esse objeto que nunca esteve nessa posição, né, em nenhum outro dia anterior. E aí a gente vê o quanto que nós precisamos de outros feedbacks, né, de outros mecanismos de feedback para ajustar o movimento que estava já programado e automatizado no nosso sistema nervoso. Vamos ver então quais sistemas são esses. Para entender um pouco melhor, dentro da referência que eu utilizei para a aula, os autores utilizam o exemplo da marcha para nos mostrar a complexidade de um movimento motor. Então, a gente pensa que a marcha, né, a caminhada, é uma tarefa motora muito simples, porque nós já estamos automatizados, né? Mas ela envolve uma série de fatores de controle para ajustar e a gente conseguir realizar de uma maneira adequada e econômica, né? Então, pegando o exemplo da marcha, né, o que a gente tem aqui de alguns pontos interessantes? Né? Primeiro que os geradores centrais, quando a gente fala de geradores centrais, são as informações que estão armazenadas lá no córtex, né, e que são enviadas depois para a medula e para o sistema nervoso periférico. Esses geradores centrais e os programas em interação com os reflexos periféricos representam somente uma porção dos mecanismos envolvidos no controle da locomoção. Então, quando a gente pega, olha, eu tenho o meu programa motor armazenado lá na minha memória, né? Então, são esses geradores centrais. Eu dou o start, né? O meu córtex dá o start para que o movimento aconteça e há uma interação com reflexos periféricos para que o movimento seja ajustado e seja executado, né? Só que não são só esses mecanismos envolvidos. Tá? Então, a gente tem ainda uma outra parte importante para ajustar, para refinar esse movimento. Então, a gente tem informação aferente de outras fontes, por exemplo, sistema visual, vestibular e proprioceptiva. Então, no que diz respeito ao sistema visual e vestibular, nós não vamos, né, aprofundar, nós vamos entender um pouco melhor o aspecto proprioceptivo, porque ele está relacionado bastante com a função do músculo esquelético. Tá? Bom, isso é muito simples, a gente, tirando a parte proprioceptiva, que talvez vocês não tenham visto ainda, né, a importância do feedback visual e a importância do sistema vestibular, eu acho que é bastante claro já para todo mundo, nesse ponto do curso, o quanto que é importante para que a gente ajuste o movimento. Então, obviamente, se eu estou enxergando o ambiente e eu vejo quais são os obstáculos, qual que é o tipo de terreno, né, faço um ajuste de velocidade, fica muito mais fácil para ajustar o movimento. É possível fazer um movimento adequado sem feedback visual? Sim, mas isso também inclui treinamento. Se nós pegamos
um grupo de pessoas que não tem nenhum problema visual, que, não, né, que tem uma boa acuidade visual e tapamos de uma vez, né, vendamos os olhos, essa pessoa vai mudar o seu padrão de movimento, né, em função de não ter nenhuma adaptação a esse tipo de a essa nova situação. Agora, para quem já tem uma acuidade visual baixa, consegue adaptar bem o seu padrão de marcha sem esse tipo de feedback. Agora, para quem tem à disposição, né, essa informação visual, ela é muito importante para o controle do movimento. Outro sistema importante é o sistema vestibular. Né? Para quem não se recorda, né, o sistema vestibular ele dá conta do equilíbrio. Então, a gente tem que lembrar lá que um componente importante do sistema vestibular é o labirinto, né? Então, vamos lembrar, o labirinto ele tem vários cílios, né? E tem um líquido dentro do labirinto. Esse movimento do líquido movimenta os cílios, que na verdade são receptores, né, nervosos, e esse movimento dos cílios, ele informa para o sistema nervoso central em qual posição está a cabeça do sujeito e provavelmente o corpo desse sujeito. E essa informação vai para o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central ajusta o movimento para dar conta de ajustar os segmentos corporais para que o equilíbrio seja restaurado. Então, o sistema vestibular, bom, para quem não sofre de labirintite, talvez não tenha ideia do quanto nós funcionamos mal sem o sistema vestibular funcionando adequadamente. A gente dá pouca atenção para isso, mas o sistema vestibular é extremamente importante para que a gente consiga realizar as nossas ações motoras diariamente. O simples fato de levantar da cama, né, ou sentar na cama, já ficaria muito mais difícil se a gente tivesse o sistema vestibular prejudicado. Tá? Então, além desses geradores centrais e de alguns reflexos periféricos, nós contamos bastante com a informação aferente do sistema visual, do sistema vestibular e proprioceptiva também. Né? Então, nós temos uma convergência de vias de reflexos espinhais, né? Reflexos espinhais e tratos descendentes em interneurônios espinhais comuns. Então, esses interneurônios espinhais comuns são neurônios, nervos, que ficam na medula espinhal e recebem a informação tanto dos reflexos espinhais quanto a informação descendente, a informação que vem dos centros superiores e vai para a medula espinhal. Ainda sobre a marcha, aqui a gente tem uma figura ilustrando a ativação de diferentes músculos durante um ciclo de marcha, só para a gente entender o quão complexo é a sequência de ativação muscular durante essa ação, que para nós é muito simples hoje. Né? A gente tem nessa parte aqui de cima a caminhada, ok? Então a marcha, e nós temos vários músculos aqui. Cada barra dessa indica o momento em que esse músculo é mais ativado durante um ciclo completo de marcha. Então aqui nós temos, nós temos o contato inicial dos pés com o solo, e nós temos a fase de contato toda aqui, ó, até os 60, tá? Né? 60% aqui do nosso ciclo de marcha é em contato com o solo. Aqui é o momento que nós tiramos os pés do chão e tem a fase de balanço, né, em que o pé está sem contato com o solo, e aí depois o contato inicial novamente, e nós fechamos 100% do ciclo de marcha. Então veja bem, a partir do momento que eu tenho contato inicial do calcanhar com o solo, eu tenho ativação, por exemplo, de reto femoral, vasto, isquiosurais, tibial anterior, glúteo máximo. À medida em que eu vou transpondo, né, passando o peso, a massa do meu corpo, o peso, na verdade, do calcanhar, né, do retropé para o antepé, a gente vê maior atividade de gastrocnêmio, sóleo, né, e depois entra atividade de adutor, né, o reto femoral volta a ser ativado e o ilho pissoso começa a ser ativado. Entrou na fase de balanço, eu tenho atividade principalmente do tibial anterior, depois isquiosurais, vasto, né, reto femoral e um pouquinho aqui do glúteo máximo, novamente
que vai ser o momento em que, novamente, o calcanhar vai tocar o solo, então o contato inicial aqui novamente. Gente, é uma sequência, e isso são só os músculos de membros inferiores, porque ainda é importante considerar a coordenação de membros superiores e o controle do tronco. Então, só de membros superiores, essa sequência de ativação, nós não temos uma consciência sobre esse padrão e essa sequência de atividade muscular, tá? Embaixo nós temos a mesma representação, porém para a corrida, aí a gente vê que na corrida o tempo de contato com o solo é menor, né? Então, mais ou menos 45% do tempo, né, desse ciclo é em contato com o solo e outros 55% na fase de balanço, e nós temos um padrão de ativação diferente em relação à corrida, né? Então, a gente já vê aí que o movimento voluntário ele é muito complexo, né, e, portanto, nós não temos 100% de consciência sobre o que está acontecendo no nosso corpo durante essas ações que nós consideramos voluntárias, né? Lembrando que tanto tanto os reflexos espinhais quanto essas outras vias aferentes que nós consideramos via proprioceptiva, sistema vestibular, sistema visual, é no intuito de manter o centro de massa do corpo sobre a base de suporte. Então, para evitar desequilíbrios, né, que não sejam relevantes para aquela ação motora que a gente está realizando. E quando nós falamos de movimentos locomotores em mamíferos, né, eles são dependentes primariamente desses mecanismos neuronais da coluna espinhal. Então, a medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso central, tem um papel muito importante na conversão de todos os sinais, tanto que vem dos centros superiores, né, então lá do córtex, quanto das vias reflexas que nós temos aí, dos reflexos espinhais, dos proprioceptores. A informação aferente ela vai promover uma modificação no padrão locomotor espinhal de acordo com as necessidades. Então, por exemplo, quando nós lembramos da figura que eu mostrei anteriormente, né, da pessoa tropeçando num tapete, se eu tenho um pouco mais de atenção ali naquela situação, o que vai acontecer? Eu vou ver que o tapete está um pouco mais alto, né, e essa informação aferente, né, esse feedback que eu tenho, vai informar meu sistema nervoso central que eu preciso fazer uma flexão de quadril mais acentuada do que o habitual. Para quê? Para elevar um pouco mais o pé e não tropeçar. Quando nós estamos correndo e a gente passa por um terreno que está molhado, né, ou que está escorregadio, nós também mudamos o nosso padrão em função dessa informação aferente que nós temos, né? E isso vai mudar o padrão normal de movimento, vai promover esses ajustes, né? E tanto os centros locomotores espinhais como os mecanismos de reflexo estão sob o controle do tronco cerebral e centros motores supraespinhais, ou seja, mesmo que eu tenha informações aferentes que indiquem a necessidade ou não de ajustar o movimento, os meus centros superiores que comandam isso. Se eu não quiser ajustar, eu não ajusto o movimento. São os centros superiores que vão comandar os ajustes necessários. Nesse esquema aqui, só para nós termos ideia, então, dessa junção, né, de conexões nervosas que nós temos para realizar uma tarefa, né? Então, até chegar aqui na realização da tarefa, nós temos que considerar as informações importantes que vêm, então, do córtex cerebral. Então, na verdade, daqui parte o movimento voluntário, daqui parte a minha intenção de realizar um movimento, um salto, começar a caminhar, levantar da cadeira. Então, daqui parte a intenção de realizar o movimento, né? Então, eu tenho aqui alguns aspectos importantes, né? Algumas áreas. Então, por exemplo, a área cortical no motor, né? As áreas de associação, a área cortical pré-motora, gânglios basais, cerebelo, tálamo, né? Então, nós temos aqui uma junção de informações que vêm dos centros superiores, e essa informação vai descer para a medula espinhal. Então, nós temos aqui, né, o segmento espinhal.
Além disso, a gente tem que considerar que essas informações reunidas aqui, que vai descer para a medula espinhal, ela pode receber um feedback que vem aqui, ó, de eventos sensoriais independentes ou eventos sensoriais que são consequências do movimento. Então, por exemplo, um evento sensorial independente pode ser algum feedback visual, né? Eu estou observando alguma alteração ali no ambiente que vai mandar algum comando, alguma informação aferente para que eu mude o meu movimento ou mantenha o movimento como está sendo realizado. E eu tenho feedback do próprio sistema sensorial, né, relacionado ao movimento. Essas informações elas vão tanto diretamente para a medula, para uma resposta rápida, quanto pegam uma via para os córtex cerebral, então para os centros superiores, para que a gente tenha consciência do que está acontecendo. E isso acontece, gente, com uma série de ações. Então, só dar um exemplo aqui, um pouco fora do aspecto de movimento, mas só para a gente ter uma ideia da importância dessa via dupla aqui, né, dessa abertura aqui. Quando nós, por exemplo, encostamos a mão em uma superfície muito quente, nós imediatamente temos o reflexo de retirada. Então, essa percepção, né, por sensores que nós temos aí de temperatura, essa percepção da alta temperatura, ela rapidamente, essa via aferente rapidamente chega na medula e a partir da própria medula espinhal eu já tenho uma ativação dos neurônios motores, então da via eferente, para que a mão seja retirada dessa região. Mas, além disso, eu passo a ter uma consciência de que aquela superfície estava quente. Então, essa informação sensorial que veio para a medula, para proporcionar um reflexo de retirada ali rapidamente, ao mesmo tempo ela subiu para a medula, para o córtex, né, para que a gente processasse a informação, percebesse, olha, né, a superfície estava quente, né, mas como o processamento leva alguns milissegundos a mais, é importante que eu já tenha uma via direta ali com a medula espinhal para que haja o reflexo de retirada. Então, outras ações motoras também pegam essa via dupla. Então, nós temos a informação aferente indo direto para a medula espinhal, para que da medula espinhal já haja uma informação, né, uma alteração do padrão eferente para os músculos, e também pega uma via ascendente, né, para continuar o caminho e levar até os centros superiores a informação. Bom, continuando aqui, essas vias descendentes, então, vai levar a informação para a medula espinhal, e da medula espinhal nós temos a informação, então, chegando aos músculos, né, para que haja, então, a tarefa motora, tá? E essa informação via eferente, principalmente por motoneurônios alfa e motoneurônios gama. Durante a execução da tarefa, né, nós temos, então, o movimento. Esse movimento vai ser percebido, né, por vias sensoriais, que vai, então, retornar informação aferente para que esse movimento continue sendo regulado, né, e bem controlado pelo sistema nervoso central. Bom, parece muito complexo, e é de verdade muito complexo, tá? Mas a gente está tendo aqui uma visão um pouco mais superficial para a gente entender no conjunto o quanto que nós precisamos dessa integração de informações para fazer um movimento corretamente. Com relação aos mecanismos reflexos, né, como eu disse, o exemplo aí de encostar a mão numa superfície quente, ali nós temos um tipo de reflexo de retirada. Os reflexos, normalmente eles são monossinápticos, então eu tenho a informação chegando por um nervo sensorial, e com uma sinapse eu já tenho a informação sendo repassada para um nervo eferente para que haja a ação motora necessária para manter, por exemplo, a integridade das estruturas, ou para ajustar o movimento para o que for necessário, né, para ajustar a tarefa. Então, alguns estudos demonstram
a contribuição do input proprioceptivo para a regulação da postura e da locomoção. Então, uma parte importante desses mecanismos reflexos são os reflexos que vêm dos nossos proprioceptores. Então, quando a gente fala de input proprioceptivo, o primeiro input é a entrada, tá? A entrada de informação. E é proprioceptiva porque vem dos nossos proprioceptores, que são receptores sensoriais que percebem informações do próprio sistema, né, do nosso próprio corpo, então do próprio sistema neuromuscular, né, dos nossos tecidos ali, incluindo músculo e tendões, principalmente, que são os dois proprioceptores que nós vamos ver aqui para frente. Então, nós temos uma contribuição muito importante desse mecanismo via proprioceptores para fazer uma regulação adequada da postura e da locomoção, tá? E a informação, né, de feedback, de retroalimentação de músculo, articulações e tecidos associados via esses reflexos proprioceptivos, essas informações são necessárias para ajustar o programa motor, por exemplo, a irregularidade de solo, né, ou para responder caso a perna encontre alguma resistência, para fazer qualquer tipo de ajuste em função do ambiente, né, e também do próprio corpo do indivíduo que está realizando a tarefa. Eu deixei destacado aqui o programa motor, só para a gente lembrar, né, o que é programa motor. Então, o programa motor, lá na aprendizagem motora, ele está relacionado a uma memória, né, uma memória de longo prazo, na verdade, que envolve uma sequência de ativação muscular com forças relativas e intensidades relativas já pré-estabelecidas e memorizadas. Então, quando eu vou realizar uma nova tarefa motora, nos primeiros estágios de aprendizagem, eu vou ajustando o movimento de maneira que ele se torne mais eficiente e mais econômico. Então, eu vou ajustando, né, o movimento para que ele cumpra a sua tarefa e para que ele cumpra essa tarefa também de uma maneira menos dispendiosa para o organismo. Tá? À medida que eu vou repetindo, eu vou mudando de estágio, né, de aprendizado, e essa sequência de ativação muscular ela vai sendo aprimorada. Né? Em qual sentido? Ajustando a sequência muscular às forças relativas aplicadas, né? E o tempo relativo entre a ativação de cada músculo esquelético. Vou dar um exemplo aqui bem fácil para a gente compreender. Se vocês observarem uma criança que está aprendendo a andar, a gente vê que o padrão é completamente diferente de um padrão de um adulto, ou mesmo de uma criança já de 10 anos se locomovendo. Né? Então, aquela criança ali de 1 ano e meio, que tá ainda ajustando bem o seu padrão de marcha, ela não é econômica em termos de movimento, e ela ainda sofre muitos desequilíbrios. Então, a gente vê que a deambulação ainda tem muita oscilação do centro de massa, né? Então parece que a todo momento que ela vai cair, ela não consegue controlar, manter bem o peso, né, sobre o seu centro de gravidade, né? Manter, na verdade, o centro de base, o centro de massa sobre a sua base de apoio. Então, o que ela faz para ajustar? Uma das ações que a criança faz para ajustar bem, né, essa falta de controle, é aumentar a sua base de apoio. Então, ela caminha com as pernas um pouco mais afastadas, porque assim eu tenho uma base de apoio maior, e aí é mais fácil de centralizar o meu centro de gravidade sobre essa base de apoio. Né? Só que isso não é econômico. Então, com o passar do tempo, esse programa motor, que é o quê? É uma memória acerca da sequência de ativação muscular, dos tempos relativos de ação muscular e da intensidade relativa, né, da força relativa que é aplicada por cada músculo durante aquela ação motora. Isso vai sendo armazenado e aprimorado, né, à medida em que a tarefa vai sendo repetida. Tá? Então, isso é uma aprendizagem, uma adaptação neuromuscular. O programa motor nada mais é do que essa memória
desse movimento, né, que fica lá armazenado no nosso córtex, tá? Entrando, então, para os proprioceptores, já que eu comentei, né, que nós temos aí os proprioceptores como um elemento importante para os ajustes do movimento, nós temos dois proprioceptores principais. Um se chama fuso muscular e o outro órgão tendinoso de Golgi. Então, eu vou explicar aqui como funciona, né, cada um deles dentro das limitações que nós precisamos para a disciplina. Então, não vou explicar o mecanismo completo de funcionamento desses proprioceptores, tá? Mas eu vou explicar o suficiente para nós entendermos, de uma maneira geral, como que eles funcionam, né? Que vai ser suficiente para ele caber dentro do entendimento aí da capacidade de força na disciplina. Então, o fuso muscular, ele é um proprioceptor que ele fica envolto a fibras musculares que nós chamamos de fibras intrafusais. Então, nós temos fibras musculares classificadas entre fibras intrafusais e fibras extrafusais. Então, só para vocês verem aqui, nós temos fibras extrafusais, né, que estão sem fuso muscular, e nós temos as fibras intrafusais, né, que são as fibras que têm, então, os fusos musculares aí envolvidos. Os fusos musculares têm dois tipos de terminação, né? Nós temos a terminação anulo espiralada, está ilustrada aqui em amarelo, e as terminações do tipo raminho de flores, que nós não vamos entrar aqui em detalhes, porque ela não vai ser necessário para o entendimento aqui para a disciplina. Então, se nós pensarmos aqui na terminação anulo espiralada, vocês vão ver, imaginem uma mola que está envolvendo, né, uma fibra muscular. Quando nós aumentamos o comprimento dessa fibra muscular, o padrão dessa mola se modifica, se altera. Então, é a mesma coisa que acontece com o fuso muscular, com essas terminações nervosas. Quando a fibra muscular sofre um alongamento, essas terminações também se alteram, e isso é suficiente para informar, né, para disparar, então, uma informação aferente, ou seja, que vai sair do fuso e ir para a medula espinhal, então, uma informação aferente, via aferente 1A, isso aqui é o tipo de nervo sensorial, via 1A, informa lá na minha medula que está acontecendo um estiramento desse músculo. Quando essa fibra muscular, então, alonga, essas terminações do fuso muscular mudam de forma e informam, então, lá para a medula espinhal, via nervos sensoriais 1A, que essa fibra mudou o seu comprimento. Qual que vai ser o padrão de resposta, né, para essa via reflexa? Então, eu tenho lá na medula um reflexo monossináptico, né, uma ação monossináptica, essa via aferente 1A vai conectar a um neurônio motor, né, então uma via eferente, motoneurônios alfa, tá? Motoneurônios alfa, para que esse músculo contraia para voltar ao seu comprimento, né, normal. Então, esse é o padrão de resposta do fuso muscular. Então, a princípio, algo bem simples. Então, eu tenho uma variação de comprimento no músculo, o fuso muscular percebe essa variação de comprimento, informa via aferente 1A que o músculo alterou seu comprimento, e uma resposta reflexa e de proteção do meu sistema nervoso é mandar esse músculo contrair. Para quê? Para evitar que haja uma variação de comprimento ainda maior. Então, é como se fosse um mecanismo de proteção para o músculo. Então, ilustrado aqui, olha, eu tenho uma variação do comprimento das fibras musculares, e aí a gente considera o músculo como um todo. Então, tanto as fibras extrafusais como intrafusais variam o seu comprimento, né? Então, a setinha está ilustrando aqui, né, para um lado, para cima e para baixo, está aumentando o comprimento. Quando isso acontece, o nervo sensorial do fuso muscular percebe, né, essa via aqui, 1A, percebe essa alteração de comprimento e
No nível da medula espinhal, há uma sinapse para o nervo motor, que é principalmente o motoneurônio alfa, para que o músculo contraia, protegendo, então, essa estrutura para que não haja um alongamento excessivo. Bom, se esse fuso foi estimulado com pequenas variações de comprimento, nós quase não conseguiríamos nos locomover ou fazer qualquer tipo de alongamento, né? Então, existe um limiar para a estimulação desse fuso, tá bem? Então, não é qualquer variação de comprimento que vai estimular, né? Então, ele é sensível à variação de comprimento? Sim, mas não é qualquer variação de comprimento. Existe um limiar para a ativação do fuso, para que então haja um aumento da atividade elétrica nesse músculo, produzindo uma resistência ao alongamento. Se vocês prestarem atenção aqui, né, a gente tem aqui um esqueleto, um sujeito alongando, né, a cabeça dele aqui. Então, o sujeito fazendo um alongamento aqui de isquios surais, né, e vai chegar um ponto desse movimento em que os fusos musculares, então, serão ativados, né, vai atingir esse limiar de ativação do fuso. Então, ele vai informar a medula espinhal, olha, o músculo já está num comprimento muito alto, manda esse músculo contrair para evitar uma maior variação de comprimento, né? Então, essa resposta reflexa, certo? É uma contração do mesmo músculo em que o fuso foi ativado. O fuso muscular, ele ainda tem uma outra ação importante, que é de inibição recíproca. Isso quer dizer que, além de mandar o próprio músculo do fuso, né, contrair, ele ainda envia uma resposta para inibição do motoneurônio alfa do músculo antagonista. Então, para o músculo antagonista relaxar, né, e diminuir a sua atividade. Esse aí, então, foi o fuso muscular proprioceptor, né, bem simples. E estava quase me esquecendo aqui, uma coisa bastante importante. Ele não é sensível só à variação de comprimento, ele também é sensível à velocidade de variação do comprimento. Então, mesmo que um músculo faça estiramentos curtos, se esse estiramento for rápido, o fuso também é estimulado. Para dar uma ideia aqui prática, eu trabalho no laboratório com vibração mecânica. A gente trabalha com vibrações mecânicas de baixa amplitude. Então, imagine um sujeito fazendo um exercício de flexão de cotovelo, como se fosse uma rosca direta ali num banco de Scott. Se ele estiver segurando um cabo de aço e esse cabo de aço estiver vibrando ali com 2 milímetros, 3 milímetros só de amplitude, essa pequena variação na amplitude já é suficiente para estimular o fuso muscular. Mas por quê? Porque a velocidade é muito alta. A gente trabalha, por exemplo, com 20 Hz de frequência, ou seja, há variações de 2, 3 milímetros de comprimento do músculo, porém, essa variação acontece 20 vezes por segundo. Então, cada variação dessa acontece em 50 milissegundos. Então, a velocidade é muito alta. E isso é suficiente para ativar o fuso muscular. Então, ele é um proprioceptor sensível tanto à variação do comprimento quanto à velocidade de variação do comprimento do músculo. Mesmo que a variação do comprimento seja pouca, se a velocidade for alta, ele também será ativado. Não cabe muito à disciplina, né? Mas se nós pensarmos, por exemplo, em alongamentos balísticos em alta velocidade, a gente já pode pensar que a amplitude de movimento que o sujeito vai alcançar pode ser mais restringida se ele faz essas ações de alongamento balístico rápido, né, em comparação a um alongamento estático, seja ele ativo ou passivo. Quando a gente vai no médico, né, e faz aí o famoso teste do martelinho, é famoso, mas eu nunca vi o médico fazer pessoalmente. Então, mas a gente vê muito em filme, né, tem desenho animado,
esse mecanismo testado está relacionado à ativação dos fusos musculares, tá? Então, esse reflexo de estiramento, ele vem, então, da atividade do fuso muscular. Então, a gente tem uma curta, porém rápida variação do comprimento, então, uma estimulação, né, neural, então, via sensorial 1A, né, e a resposta reflexa é de contração do músculo que foi rapidamente estirado. Outra situação que a gente pode observar, imagine, vocês estão esperando ali, um objeto vai ser lançado para vocês, e vocês não têm conhecimento acerca da massa desse objeto, né? Então, com qual peso ele vai cair sobre a mão de vocês, né? Então, vocês ficam ali preparados para receber quando esse objeto toca a mão de vocês. E ele tem chega com um alto peso, né? Vai ter uma rápida variação no comprimento e a resposta reflexa vai ser de contração do músculo. Então, também envolvendo o reflexo de estiramento. Vamos para o outro proprioceptor, que é o órgão tendinoso de Golgi. Os órgãos tendinosos de Golgi, não vou ficar falando o nome por extenso, senão vou falar OTG, tá? Primeiro, esse é diferente do complexo de Golgi, que é uma organela citoplasmática, né, que fica dentro das células que a gente vê lá no segundo grau. Então, não tem a ver com o complexo de Golgi, né? Aqui a gente está falando de outra coisa. Então, é um proprioceptor, o órgão tendinoso de Golgi, ou OTG. O OTG não tem uma forma bem delimitada. Ele, na verdade, ele consiste de terminações nervosas que ficam entremeadas às fibras de colágeno no tendão. Então, se a gente lembrar lá da estrutura do tendão, ele tem uma série de fibras, ele é composto por várias fibras de colágeno. Desculpa, pessoal. Ele tem várias fibras de colágeno, e essas terminações nervosas do OTG ficam entremeadas a essas fibras de colágeno. Quando o músculo sofre algum tipo de tensão, então quando esse músculo contrai, a contração muscular transfere, então a tensão promovida pelo músculo é transferida para os elementos passivos, né, que são essas membranas, e isso, né, essas membranas transferem a tensão para os tendões. Os tendões, então, vão mudar a sua forma, eles vão ser estirados. Quando eles são estirados, as fibras de colágeno, elas ficam mais alinhadas e pressionam essas terminações nervosas do OTG. Então, imagine um monte de fibras ali relaxadas e várias terminações nervosas entre essas fibras de colágeno. Se eu estiro essas fibras de colágeno, que é o que acontece com o tendão quando o músculo contrai, né, e promove tensão. Então, essas fibras de colágeno são estiradas, essas terminações nervosas são comprimidas. O suficiente, então, para que elas sejam ativadas e enviam uma informação sensorial. Aí os nervos sensoriais aqui são do tipo 1B. Então, envia uma informação aferente lá para a medula espinhal, informando, olha, esse músculo está sob tensão. Qual que vai ser a informação eferente no sentido de proteger esse músculo? Vai ser de inibição autogênica. Tá? Então, esse músculo, né, o músculo que teve o OTG estimulado, ele vai sofrer uma resposta de relaxamento. É qualquer tensão que ativa o OTG? Não. Assim como o fuso, tem um limiar de ativação. Então, não é qualquer nível de tensão que vai ser suficiente para que o OTG seja estimulado, o suficiente para promover, então, uma ação de relaxamento, uma ação de inibição dos motoneurônios alfa que inervam esse mesmo músculo, tá? Então, e vamos só reforçar aqui uma coisa importante, né? Eu tenho aqui nessa outra figura o OTG, houve um aumento de tensão, então houve uma ativação do OTG, a informação vai percorrer via aferente 1B ou sensorial 1B até a medula espinhal. E aí, gente, não existe um nervo motor que
desativa ou que relaxa o músculo, tá? Não existe esse tipo de nervo motor. Nós temos, né, dois tipos de nervo, o motoneurônio alfa, nervos eferentes, né, que vão inervar aí o músculo esquelético. Nós temos os motoneurônios alfa e o gama. O que diferencia um do outro? O alfa inerva as fibras extrafusais. O gama inerva fibras intrafusais, mas sempre com a mesma função. Se há um estímulo, né? Houve uma sinapse aqui, né? Para que esse motoneurônio, seja ele alfa ou gama, ative, então esse músculo aqui vai sofrer uma contração muscular. Se é para esse músculo relaxar, simplesmente vai acontecer uma redução da ativação ou uma inibição da ativação desse nervo motor. Então não existe uma outra via eferente para promover um relaxamento, né? E aí a gente tem um motoneurônio que promove a ativação. Não existe isso aqui não, tá? O que acontece é que esse mesmo motoneurônio, ou ele vai ficar mais ativo, quando, por exemplo, acontece um reflexo via ativação do fuso muscular, ou ele se torna menos ativo ou totalmente inibido quando há um reflexo via ativação do OTG. Né? O OTG vai dar uma resposta contrária do fuso muscular, ele vai mandar uma resposta inibitória. Tá? Então, por meio de um interneurônio que liga a via sensorial 1B ao motoneurônio alfa, vai haver uma inibição da atividade do motoneurônio alfa. Tá? É isso aí que vai acontecer quando o OTG é ativado. E da mesma forma como o FUS, ele também promove uma ativação do músculo antagonista. Enquanto o FUS muscular promove um relaxamento do antagonista, o OTG, via polissinapse, ele promove uma ativação do antagonista. Bom, em resumo aqui, né, a atividade do OTG, lembrando, os fusos, eles ficam no ventre muscular, né, fica envolvendo as células musculares. O OTG está localizado nos tendões ou na junção miotendínea, né, da junção do músculo com os tendões, então, né, ou nos próprios tendões. Então, aqui a gente tem a ilustração do OTG no tendão. Esse tendão sofre um aumento de tensão, ele é estirado, o OTG é ativado, então, via reflexo aqui, nós temos uma inibição da atividade do motoneurônio alfa, então há uma inibição da atividade do motoneurônio alfa para que haja então um relaxamento, uma resposta de relaxamento no músculo esquelético. Alguns fatores que vão afetar a atividade das unidades motoras, né? Lembrando que a unidade motora é um neurônio motor e todas as fibras que ele inerva, né? Então, o que afeta a atividade das unidades motoras? O próprio tipo de unidade motora, o padrão de recrutamento e a frequência de disparo. Nós temos aqui, ainda que eu vou apresentar para vocês, uma propriedade muscular que chama cat-like, e um efeito de impulso comum de unidades motoras para que a gente faça uma regulação da quantidade de força que o músculo vai produzir. Então, nessa segunda parte aqui da aula, da apresentação, a gente vai ver as questões mais localizadas ali no músculo e no nervo motor, tá? Lembrando, então, unidade motora, um motoneurônio e todas as fibras musculares que ele inerva. Então, unidade motora, a gente tem aqui um motoneurônio mais as fibras musculares que ele inerva, tá? Aqui nós temos ilustrado, então, eu tenho aqui, por exemplo, um motoneurônio. Esse motoneurônio se ramificou aqui para uma fibra muscular, outra fibra muscular. Né? Eu tenho aqui, então, uma unidade motora aqui inervando duas fibras musculares apenas. Lembrando, como eu disse em uma apresentação anterior, as fibras musculares que o motoneurônio inerva são sempre do mesmo tipo, tá? Bom, para regular a força, nós vamos ter dois elementos bastante importantes relacionados à atividade da unidade motora, tá? Que é o recrutamento das unidades motoras, ou seja, quantas unidades motoras terão trabalhando ao mesmo tempo, e a taxa de disparo das unidades motoras. Então, cada unidade motora vai trabalhar com qual frequência de atividade.
Ah, quantas fibras musculares tem uma unidade motora, né? Eu já comentei isso com vocês também, se não me engano. Vai variar muito pela função do músculo. Então, se eu tenho músculos que precisam de um alto controle de força, né, precisam de muita precisão, e normalmente esses músculos precisam de muita precisão, são músculos pequenos, né, que trabalham em controles bastante refinados, geralmente nós temos unidades motoras com poucas fibras. Por quê? Uma vez que esse motoneurônio manda um sinal suficiente para que haja contração muscular, todas as fibras que ele inerva vão contrair. Então, para eu fazer um controle bastante refinado, eu não posso contrair muitas fibras ao mesmo tempo. Então, eu preciso que as unidades motoras tenham poucas fibras musculares. Agora, quando eu falo em músculos que participam de ações mais grosseiras, né? Então, quando a gente fala da coordenação motora grossa, eu posso ter unidade motora com um motoneurônio inervando 1.000 fibras musculares, tá? Então, com bastante ramificação. Com relação ao padrão de recrutamento das unidades motoras, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero explicar para vocês o que é frequência, para a gente entender a frequência de disparo, né? Frequência está relacionado a quantos estímulos, quantos eventos eu tenho por unidade de tempo. E essa unidade de tempo padrão para a frequência é 1 segundo. Tá? Então, quando eu falo em número de eventos que acontecem em 1 segundo, eu tenho uma escala de Hertz. Um evento que acontece, por exemplo, a 5 Hertz, quer dizer que acontece 5 eventos em 1 segundo. Ou seja, a cada 200 milissegundos eu tenho um evento, né, em média. O nosso músculo, nosso sistema neuromuscular, na verdade, ele trabalha em frequências que vão aí cerca de 10 Hz a 400, 450 Hz. Ou seja, eu tenho algumas unidades motoras que conseguem trabalhar com uma frequência de até 400 ou 450 eventos por segundo. E o que são esses eventos? É nada mais do que a ativação do nervo motor, né? Então, quantos disparos acontecem nesse nervo motor que vai chegar, então, no músculo esquelético, quantos disparos acontecem por segundo? Quantas vezes a atividade elétrica, o sinal elétrico passa pelo motoneurônio e chega no músculo esquelético por segundo. É uma frequência muito alta, tá? Muito alta. Se nós pegarmos aí, por exemplo, em uma ação de força, um teste de força máxima isométrica do músculo bíceps braquial, por exemplo, a gente pode encontrar médias de frequência de disparo que vão de 90 a 110 Hz. Então vamos pegar na média aqui 100 Hz. Quer dizer que a cada 10 milissegundos, eu tenho um sinal elétrico proveniente ali do motoneurônio alfa. É uma frequência muito alta. 10 milissegundos a gente não consegue contabilizar se não for com um sistema informatizado, né? Então, isso aí é a frequência de disparo das unidades motoras. Então, quantos eventos acontecem, né, por segundo. Então, a gente tem a unidade de Hertz. Bom, nesse gráfico aqui, nós temos nesse primeiro aqui da esquerda, eu tenho a força como um percentual do máximo, e aqui eu tenho a atividade elétrica do músculo, né? Então a gente coloca eletrodos no músculo, pode ser sobre a pele, ou, né, quando a gente usa eletrodos de superfície, ou pode ser de agulha, então essa agulha é inserida até o músculo mesmo, para medir a atividade elétrica desse músculo. E o que nós observamos aqui? Que à medida em que o músculo produz mais força, nós temos um aumento da atividade elétrica desse músculo. Então, só mostrando que está relacionado a atividade elétrica do músculo com a quantidade de força que esse músculo produz, tá?
não é possível predizer uma pela outra. Com X de atividade elétrica, quer dizer que o músculo está produzindo tantos newtons de força. Não é possível predizer. Mas existe uma relação entre aumento da força e aumento do sinal elétrico do músculo. Nesse outro gráfico da direita aqui, nós temos a frequência de disparo do músculo, né, no mesmo intervalo de tempo que nós temos aqui no gráfico da esquerda. Então, para essa mesma atividade aqui de aumento da quantidade de força, nós observamos que parte desse aumento da atividade elétrica aqui se deu por um aumento da frequência de disparo dessas unidades motoras, a frequência de disparo que eu expliquei para vocês agora há pouco. Então, nós observamos que em um baixo nível de força, as unidades motoras podem trabalhar com uma frequência de disparo abaixo de 100 Hz, então, mandando menos impulsos por segundo. A partir do momento em que eu preciso produzir mais força, a frequência de disparo vai aumentar, chegando no exemplo aqui a próximo a 150 Hz. E por que o aumento da frequência de disparo está relacionado ao aumento da produção de força? Isso é muito simples e está lá em uma das primeiras aulas que eu apresentei para vocês. Efeito de somação. Então, lembrem lá do gráfico do efeito de somação. Quando eu tenho um intervalo maior entre um disparo e o outro disparo elétrico, né, vindo do motoneurônio, eu tenho uma produção de força e depois a queda. E aí, com esse intervalo maior, o próximo disparo já vai vir quando a quantidade de força produzida pelo primeiro disparo já está reduzindo. Se eu encurto o intervalo entre um disparo e outro, eu consigo aproveitar o efeito de somação, né, que nós observamos, então, no músculo esquelético. Então, o aumento da frequência de disparo aqui se dá por otimizar esse efeito de somação. Tá? E no gráfico de baixo, nós temos também uma ideia da frequência de disparo por diferentes unidades motoras, né? Então, aqui nós temos em percentual que dá potência máxima de cada unidade motora, esse é um gráfico que está tridimensional, né? Então, só para a gente ter uma ideia, nós temos aqui, é como se cada linha fosse uma unidade motora diferente, nós observamos que as unidades motoras trabalham com frequências diferentes, né? E é o somatório dessas unidades motoras aqui que vai resultar num nível maior de força. Então, só para mostrar que nós temos, se nós temos aqui diferentes faixas de frequência ilustradas, é porque nós temos diferentes unidades motoras trabalhando. E aí é como se fosse, a gente não pode chamar de efeito de somação, mas é como se fosse um efeito de somação. Além de ter uma unidade motora envolvida, não, desculpa, pessoal. Além de ter quando a gente tem uma unidade motora envolvida, quer dizer que eu tenho um nervo motor e várias fibras sendo inervadas, né, trabalhando com essa unidade motora. Se eu passo a trabalhar com uma segunda unidade motora, eu posso ter, por exemplo, o dobro de fibras trabalhando ao mesmo tempo. Então, eu vou ter mais força sendo gerada por esse músculo. Similar ao primeiro gráfico no slide anterior, só que amplificado, nós observamos, então, em uma baixa quantidade de força produzida, eu tenho baixa atividade elétrica do músculo. Por quê? Porque eu tenho frequência de disparo mais baixa e eu tenho menos unidades motoras ativas. Eu precisei aumentar o meu valor de força, né? Então eu tenho uma quantidade de força maior sendo gerada, eu posso, por meio do aumento da frequência de disparo ou do número de unidades motoras, aumentar a atividade muscular, isso resulta em aumento da atividade elétrica, e por consequência aumento da quantidade de força gerada, né? E à medida então que eu vou aumentando a minha demanda de força, aumenta a produção de força, eu tenho mais unidades motoras trabalhando ao mesmo tempo e unidades motoras trabalhando com maior frequência de disparo para que haja uma otimização dos efeitos de somação. No músculo esquelético tem uma propriedade interessante que é pouco falada, tá? Então estou apresentando para vocês, mas eu, por exemplo, não conhecia esse efeito durante a graduação, eu fui conhecer depois, estudando a parte,
chama cat-like. E é bastante interessante, por isso que eu trouxe para vocês aqui. Não é uma propriedade facilmente observada em indivíduos destreinados, então normalmente ela é observada em indivíduos treinados em força, que nada mais é do que um impulso extra adicional durante uma ação de força, principalmente uma ação de força máxima, que é onde ela vai fazer alguma diferença, tá? Então, observando aqui essa figura de cima, cada tracinho desse aqui, ó, que está ilustrado, representa um disparo elétrico. Então, eu tenho aqui, né, um padrão de frequência de disparo constante, tá? Ou seja, o intervalo entre os disparos é similar. Quando eu tenho aqui esse padrão de disparo constante, eu tenho um valor de força também relativamente constante. O que é o cat-like? É um impulso extra. Então, observem aqui onde está essa setinha preta, né, que agora ficou vermelha. Nós temos aqui um pulso extra. Nós temos dois tracinhos aqui muito próximos um do outro, ou seja, o intervalo entre um pulso e o impulso consecutivo, né, esse impulso é o disparo elétrico, tá? Ele aconteceu com um intervalo de tempo muito curto. E esse um único impulso extra, que praticamente não interfere na frequência de disparo média, porque é só um impulso extra, ele é suficiente para promover um efeito de somação adicional que vai resultar em um aumento da quantidade de força produzida pelo músculo que vai perdurar por alguns milissegundos, né? Coisa que não acontece se eu colocar um impulso extra que na verdade nem vai ser esse, se eu colocar um intervalo maior de tempo, né? Então a ideia do cat-like é que o nosso sistema nervoso ele consegue em situações de alta demanda de força trabalhar uma frequência muito acima do que ele é capaz de manter, então ele consegue com um único pulso extra, né, em um brevíssimo momento, acrescentar um pulso adicional que não vai influenciar na média da frequência de disparo do músculo, mas é suficiente para manter o aumento da força ainda por alguns milissegundos. Depois de transcorrido aí um período de tempo, né, que pode nem chegar a um segundo, então como a gente vê aqui no gráfico C, aqui foi o pulso extra, então aqui foi o cat-like, né, em pouco mais de meio segundo, a gente já tem a perda do impulso extra e essa propriedade do cat-like, então, deixa de existir, né? Então, a gente teve o cat-like aqui antes, teve um incremento de força importante que perdurou por alguns milissegundos, né, até que haja, então, essa perda do pulso extra e o nível de força volta a ser normal em relação à frequência de disparo médio que esse músculo já estava trabalhando, tá? Nesses dois gráficos da direita, a gente tem uma ideia, né, mas é bastante similar, né, pensando em uma fibra isolada, né, e no músculo como um todo, o que aconteceria com o padrão de força quando acontece o cat-like. Então, eu tenho aqui um sinal contínuo, quando não tem cat-like, o indivíduo produzindo aqui força máxima, com uma fibra isolada, com o músculo, né, como um todo, e quando tem o cat-like, quando vem o impulso extra, então um aumento de força que perdura aqui por um breve período de tempo, né, com um único pulso extra adicional. Então, esse aí é o cat-like. Eu deixei se não me engano, 2 artigos para vocês sobre o cat-like no AVA. E nesses artigos, né, tem um dos artigos a gente vê que não são todos os sujeitos que a gente consegue, que é possível observar essa propriedade de cat-like, tá? Então, normalmente, indivíduos treinados. Nesse outro gráfico aqui, estão só observando, nesses outros gráficos, de uma maneira um pouco mais ampliada, né, o que acontece com a força produzida quando eu tenho um padrão de frequência de disparo constante, né, então eu tenho aqui um disparo elétrico, aumento da força, vem o disparo consecutivo, aumento da força, disparo consecutivo. O que acontece com a força quando eu tenho um encurtamento no intervalo entre um disparo elétrico e o outro? Então, eu tive aqui, olha, um impulso elétrico adicional logo depois do impulso anterior, e isso gera um efeito de somação bastante importante para incrementar a quantidade de força produzida, tá?
Bom, e aí eu tenho, já finalizando, né, um outro efeito interessante que é de impulso comum das unidades motoras. Esse esquema motor, esse esquema hidráulico aqui, nos dá uma ideia do que acontece quando eu tenho muitas unidades motoras trabalhando simultaneamente de maneira síncrona, né? Então, quando eu tenho poucas unidades motoras trabalhando, e elas trabalham de maneira assíncrona, né, o padrão de força gerado tem um efeito de somação menor, né? Então eu tenho elas trabalhando de uma maneira mais assíncrona. Agora, quando eu consigo mandar um impulso, né, elétrico aí via sistema nervoso central, né, a partir do sistema nervoso central, para que muitas unidades motoras consigam ativar ao mesmo tempo, essas unidades motoras conseguem trabalhar de uma maneira mais sincronizada e aí com isso eu consigo otimizar a quantidade de força que vai ser gerada, tá? Mas isso depende então de um controle bastante refinado, que vem com o treinamento, para a gente consiga sincronizar bem o trabalho das unidades motoras daquele mesmo músculo, tá? Gente, essa a questão da frequência de disparo, do impulso comum das unidades motoras, então conseguir sincronizar o trabalho de muitas unidades motoras ao mesmo tempo, né? E o próprio cat-like, por exemplo, são questões que são aprimoradas com o treinamento, e esse aprimoramento acontece de uma maneira muito importante nas primeiras semanas de treinamento de força, que a gente vai ver na unidade 2, tá? Mas é fundamental a gente entender esse funcionamento do controle de força para a gente entender posteriormente as adaptações, tá certo? Então, vamos aí já finalizando. Eu tenho uma outra propriedade importante no sistema neuromuscular, que é o silêncio pré-ativação. O silêncio pré-ativação é bastante interessante porque ele ajuda a sincronizar as unidades motoras quando eu preciso realizar um movimento explosivo, um movimento balístico. Nesse gráfico a gente consegue observar na faixa cinza o momento em que acontece esse silêncio pré-ativação. Então nessa faixa cinza aqui, né, está ilustrada, eu tenho silêncio pré-ativação. Vamos observar, olha só, eu tenho aqui na verdade, dois músculos, o tibial anterior e o gastrocnêmio lateral, mas o gastrocnêmio com eletromiografia intramuscular, então aqueles eletrodos de agulha que eu comentei com vocês, que vai direto no músculo, e a eletromiografia de superfície aqui embaixo, então quando a gente coloca os eletrodos na pele. E o que é observado, aí a linha de cima de força, tá? E o que é observado imediatamente antes de uma ação explosiva? Que antes desse músculo realizar uma ação explosiva, né, que vai resultar em um rápido aumento da força produzida, a atividade elétrica do músculo diminui consideravelmente. Então, essa redução, desculpa, acabei passando fora aqui, essa redução da atividade elétrica é o que nós chamamos de silêncio pré-ativação. Então, o músculo vinha com uma atividade elétrica, todo músculo, né, que está sendo inervado de uma maneira adequada, ele tem uma atividade elétrica basal, e se a pessoa está em alguma outra atividade anterior, essa atividade é aumentada, né? E no momento, imediatamente antes de uma ação que vai requerer uma alta taxa de produção de força, nós temos uma redução da atividade elétrica. Para que isso, né? Para que silêncio pré-ativação? Então, nesse gráfico, a gente viu o que é, né? O que acontece. É uma interrupção, na verdade, desculpa, interrupção não, é uma redução, não tem interrupção total, né? Então, é redução da atividade elétrica do músculo imediatamente antes de uma ação explosiva. Isso é o silêncio pré-ativação. Para que ele serve? Ele serve para ajudar na sincronização das unidades motoras no movimento subsequente. Então, imaginem um músculo que está sendo ativado, né, de uma maneira mais dessincronizada, porque como eu não preciso de muita força sendo gerada,
Então, eu posso trabalhar com as unidades motoras de maneira mais alternada, assim, sem ativar muitas unidades motoras ao mesmo tempo. Então, elas vão trabalhando de uma maneira alternada. Isso não é ruim, isso acontece em função de demanda. Eu tenho baixa demanda de força, não tem por que ativar muitas unidades motoras exatamente ao mesmo tempo. Então, elas vão trabalhar de uma maneira mais alternada. Eu tenho ali as unidades motoras trabalhando de maneira mais alternada, mas eu vou precisar que haja uma sincronização dessas unidades motoras, porque eu vou precisar de uma alta taxa de produção de força, ou seja, muita força executada em um curto período de tempo. As unidades motoras trabalhando de maneira sincronizada, desincronizada, é como se eu tivesse ali com linhas ocupadas, né? E a partir do momento em que eu sei que eu vou demandar muita força, eu preciso que essas unidades motoras estejam preparadas para serem ativadas exatamente no mesmo tempo em que as demais. Então, o que eu vou fazer é como se eu desligasse, né, algumas unidades motoras para que eu possa ligá-las todas ao mesmo tempo. Estou fazendo essa analogia com ligar e desligar, mas por favor não usem esse termo, é só para a gente entender melhor. Então elas vão reduzir a sua atividade para que sejam reativadas simultaneamente, né? E então a gente consiga um efeito maior, né, desse impulso comum de unidades motoras que nós vimos 3 slides aí anteriores, né? Então, para que eu consiga ativar mais unidades motoras ao mesmo tempo. Então, trabalhar com a melhor sincronização. Essa é a função do silêncio pré-ativação, que é observado aqui como nessa figura. Tá? O padrão de excitabilidade da unidade motora, ele se modifica em função da demanda. Então, quando eu tenho demandas diferentes da unidade motora, a excitabilidade dessa unidade motora também vai se alterar. Então, quando nós falamos aqui, continuando a falar dos movimentos explosivos, como a gente já tinha comentado aí do silêncio pré-ativação, nós podemos observar aqui nessa figura. Primeiro vamos pegar a parte de cima aqui. O que eu tenho aqui na parte de cima? Eu tenho a força e tenho a atividade elétrica do tibial anterior, sólio, gastrocnêmio medial. Né? Durante o desenvolvimento de força aqui, em uma ação de salto, né? um saltito aqui, um hopping, eu tenho, durante a produção de força, né, a produção de força vira principalmente do tríceps sural, então dos músculos sóleo e gastrocnêmio, enquanto o tibial anterior tem uma redução na sua atividade. Essa ação aqui, que está ilustrada, é uma ação de rápida produção de força, então um saltito aí rápido, tá? No gráfico de baixo, nós temos aqui um eixo de tempo, tá? Um eixo de tempo e um eixo de alteração da atividade do reflexo H durante essa ação. Então, padronizado com o gráfico de cima aqui, tá? Então, essa linha aqui, ela está padronizada com o gráfico aqui de cima. Em relação ao padrão do reflexo H em uma situação controle, ou seja, com o indivíduo em repouso. Então, quando o indivíduo está em repouso, eu tenho ali a medida do reflexo H, né? Que é uma medida de tempo mesmo, né? Para que haja o reflexo H. O indivíduo está em repouso, então eu não tenho nenhuma demanda importante para o músculo esquelético quando a gente está em repouso. Agora, numa situação de demanda de força explosiva, a demanda da unidade motora, né, das unidades motoras, se torna diferente. E essa alteração na demanda muda o padrão de resposta do reflexo H. E o reflexo H, ele mede, né, praticamente a velocidade de condução nervosa entre a estimulação elétrica do nervo e o retorno. Se eu tenho uma alteração na excitabilidade, uma alteração no padrão de reflexo, do reflexo H, quer dizer que eu mudei a excitabilidade dessa unidade motora. Então, vejam bem aqui, durante essa ação,
eu tenho aqui do sólido gastrocnêmico, tá? Estou ignorando o tibial anterior porque ele não é o músculo importante nessa ação aqui, pelo menos na fase concêntrica, né? Dessa ação explosiva. Ele vai ser importante durante o movimento de aterrissagem, por exemplo. Então, ao indivíduo se preparar para essa ação explosiva, nós observamos uma alteração na relação da resposta do reflexo H em relação ao padrão de repouso. Então, nós consideramos o padrão controle ou padrão de repouso como 1. E se em algum momento aqui eu cheguei, por exemplo, a 2, né, nessa relação entre o reflexo H mensurado, né, e o reflexo H medido na situação de repouso, quer dizer que eu tenho o dobro de excitabilidade, né, o dobro de relação aqui entre tempo reflexo H durante uma ação explosiva e o reflexo H em uma situação controle. Aqui para o músculo sóleo, que é um músculo, digamos que mais aeróbio, né, que atua mais nas ações de resistência do tecido postural, e o gastrocnêmico, que é um músculo mais explosivo. E vejam como muda a excitabilidade dessa unidade motora do músculo gastrocnêmico. Né? Ainda muda mais do que o sólio. Esse tipo de informação para a gente, né, mostra que a velocidade de condução nervosa, o padrão de excitabilidade dessa unidade motora muda em função da demanda que o músculo vai sofrer. Né? Então, muda em função do tipo de tarefa que o músculo vai realizar. Se vocês tiverem dúvidas sobre o que é reflexo H, procurem isso. Se procurarem na internet mesmo, vocês vão ver, né, o que é o reflexo H, mas se tiver não conseguirem entender, vocês me avisem que eu gravo um videozinho explicando, né, o reflexo H, a onda M, né, o que é a onda H e por aí vai, tá bom? A gente estava comentando, né, então, dos aspectos mais relacionados ao músculo, né, e a inervação já periférica lá no músculo. E aí, a gente vai voltar agora um pouquinho para o sistema nervoso já nos centros superiores, né? E aí agora eu acho que já está encerrando mesmo, tá bom, gente? Acho que é um dos últimos temas e é o último tema dessa parte aí que eu fiz a divisão das aulas. Bom, vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter estudado, que o nosso córtex, ele passa a informação cruzada, né, para a medula espinhal, né, e consequentemente para os nossos membros. Então, o lado, por exemplo, direito do nosso córtex, ele controla principalmente as funções do lado esquerdo do corpo e vice-versa. Né? Então, o nosso córtex do lado esquerdo controla principalmente as ações do lado direito do corpo. Né? Então, o braço direito, a perna direita, tá? Quando nós temos um aumento da atividade cortical, então, do lado esquerdo, nós observamos, então, nós temos, então, um movimento do lado direito do corpo, principalmente, né, e vice-versa, tá? Agora, o que acontece quando nós temos que controlar a força que vai ser gerada? Lá, já perto do músculo esquelético, como eu falei para vocês, nós controlamos, por exemplo, a frequência de disparo das unidades motoras para ter mais ou menos efeito de somação, e nós controlamos a quantidade de unidades motoras que vão trabalhar de maneira sincronizada, então, para ter mais ou menos fibras trabalhando ali ao mesmo tempo. Então, controle de força lá já no músculo esquelético acontece dessa forma. Agora, o sinal, né, o comando, ele vem do córtex. E nós observamos aqui, nessas primeiras figuras, que quando eu tenho uma atividade, por exemplo, a 10% da contração voluntária máxima, nós temos uma
uma menor atividade cortical aqui, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui a linha de 10% da contração voluntária máxima é a linha tracejada. E quando nós temos 50%, nós temos aqui a linha contínua. Então, só para ilustrar aqui, né, que a atividade cortical, então a atividade elétrica do córtex, ela é aumentada quando nós precisamos realizar uma ação com maior demanda de força. Quando eu realizo uma ação motora que vai ser realizada por um único lado do corpo, então, por exemplo, quando ela vai ser realizada do lado esquerdo do corpo, né? Então, eu vou, por exemplo, realizar um teste de força máxima isométrica com o bíceps braquial aqui do lado esquerdo, do braço esquerdo. O que eu vou ter? Eu vou observar um aumento da atividade cortical do lado direito, que é a C4. Tá? Então, eu vou ter um aumento da atividade cortical de C4, que é o lado direito. Enquanto o lado esquerdo vai manter uma atividade cortical mais baixa. Eu coloquei essa linha tracejada vermelha aqui só para vocês terem uma ideia. Tá? Quando eu tenho uma demanda unilateral do lado direito, eu tenho uma redução na atividade do lado esquerdo do corpo, né, do córtex, quer dizer, e um aumento, né, desculpa, redução do lado direito e um aumento da atividade do lado esquerdo. Né? Então, a gente observa aqui uma atividade aumentada do córtex do lado esquerdo. Então, em ações unilaterais, eu tenho um aumento da atividade cortical do lado oposto ao lado do movimento, né, sem um aumento similar do córtex do outro lado. Né? Então, por exemplo, eu vou realizar uma força máxima com o braço direito, eu tenho uma alta atividade cortical do lado esquerdo, e a atividade cortical do lado direito se mantém mais baixa. Beleza. Isso em ações unilaterais, ou seja, realizadas por um único lado do corpo. Agora, em ações bilaterais, o que vai acontecer é que pode haver uma supressão de uma atividade cortical em relação à outra. Então, nós não conseguimos a mesma intensidade de atividade cortical unilateral quando eu realizo o movimento bilateralmente, ou seja, eu preciso realizar uma força máxima com o braço direito. Eu vou conseguir um nível de atividade cortical do lado esquerdo superior do que quando eu preciso realizar uma força máxima com os dois braços, com o braço direito e com o braço esquerdo. Então, aumenta a atividade cortical dos dois lados? Aumenta, mas o pico de atividade cortical alcançado em atividades unilaterais, ele não é alcançado quando eu realizo atividades bilaterais. Qual que é a implicação prática disso aí? Isso vai resultar no nosso déficit bilateral. Ou seja, quando eu faço força máxima só com o braço esquerdo e depois eu faço força máxima só com o braço direito, o somatório da força máxima gerada só com o braço esquerdo e somado à força máxima gerada só com o braço direito é maior do que a força máxima gerada bilateralmente, ou seja, com os dois braços ao mesmo tempo. E essa diferença entre a força gerada bilateralmente e a força gerada unilateralmente somadas, nós consideramos aí como déficit bilateral. Tá? Só para a gente relembrar ali da anatomia, né? Nós temos aqui as partes aqui dos tratos superiores e a informação, né? Os feixes nervosos, quando eles vão caminhando aqui para a medula espinhal, chegam em um ponto, né, próximo já ao início da medula espinhal, em que nós temos o que nós chamamos de degustação das pirâmides. Então, esses tratos nervosos aqui, eles mudam de lado, né, e isso acontece, né, ao nível aí piramidal, e aí eles passam a descer do lado oposto.
Por isso que o córtex, por exemplo, do lado direito, né, controla as ações do lado esquerdo, porque nesse nível aqui das pirâmides, a gente tem esse fenômeno aí de degustação das pirâmides, né? Então, na verdade, desculpa, não é um fenômeno, né? A gente tem esse aspecto anatômico, né, de degustação das pirâmides. Então, os feixes nervosos, né, que vêm dos superiores, eles tomam um caminho contralateral. E aí eu passo a ter um controle cruzado. Só que aqui tem uma ilustração interessante, e também lá na unidade 2, quando a gente falar de efeito cruzado, em função do treinamento, é explicado por isso aqui. Nós temos a maior quantidade de feixes nervosos descendo no lado contralateral, mas alguns feixes nervosos continuam descendo do mesmo lado. Então, quando eu tenho uma alta atividade, quando eu tenho uma atividade, por exemplo, do córtex do lado direito, e eu deveria observar aumento da atividade elétrica dos músculos do lado esquerdo, os músculos do lado direito também aumentam um pouquinho a sua atividade, não na mesma intensidade que o outro lado, mas eles têm um pouco de aumento de atividade também, porque alguns feixes continuam descendo aqui do mesmo lado, tá? Então, só para a gente relembrar aí esse aspecto anatômico. Bom, eu acho que foi muita informação nessa parte, né? Mas estou à disposição para tirar a dúvida de vocês no que for necessário, tá bom? Então, por enquanto, muito obrigada.